Olá. As pessoas que aparecem frequentemente na televisão tornam-se-nos familiares. Até parece que pertencem à nossa família ou são nossas amigas. E é tal modo que, para o mesmo assunto, há quem tenha uma opinião contraditória em virtude da pessoa ser conhecida ou não. A minha mãe, por exemplo, na sua ingenuidade, soube uma notícia de um crime de um anónimo, esse anónimo está logo condenado, ainda que não tenha sido julgado nem saiba se é verdade. Por outro lado, se é uma figura pública, mesmo que seja provado em tribunal que é culpado, não acredita que o seja, já que a pessoa é tão boa. Quem costuma aparecer na televisão e noutros meios de comunicação audiovisuais só mostra o seu lado melhor, que muitas vezes é forçado e não corresponde à realidade do dia a dia. Se essas pessoas que nos são familiares disserem que alguém é tóxico, ficamos solidários com ela, contra alguém tenebroso que está por trás dessa palavra. A palavra tóxico é a palavra da moda de muitas figuras públicas, que assim se vitimizam. É uma palavra que parece que quer dizer tudo de mau, mas não quer dizer nada, não é credível, porque nada especifica. Ana Bacalhau está entre as figuras públicas que utilizam a palavra tóxico, assim como utiliza a palavra bullying, palavras mágicas para subir pontos na consideração de quem a ouve. Há pouco tempo li uma declaração dela que terá sido proferida na televisão. Tenho um coração de manteiga. Fiquei perturbado e ofendido, já que a Ana Bacalhau foi das pessoas que pior me tratou, se não mesmo a pior, devido ao que me disse e como o disse. Para as câmaras, diz que é contra a injustiça e a favor da paz e do amor, num discurso a Miss Mundo. E a sua postura e voz são de pessoa angelical que ninguém lhe pode apontar defeito. E atira com as palavras tóxico e bullying para conquistar os mais renitentes. A certa altura da nossa interação, decidi não lhe mandar mais mensagens, porque só falava dela mesma. Quando lhe perguntei sobre ela e pelos meus escritos, respondeu-me só sobre ela. Quando lhe perguntei sobre ela e sobre a filha, que tinha um braço partido, respondeu-me só sobre ela. Certa vez, estava ela a ser entrevistada em casa, a jornalista fez uma exclamação. E ela esclareceu. É a minha filha, está a experimentar uma papa nova. Então não quer ir ver? Ela está bem com o pai, podemos continuar. Outra vez contou que encontrou dinheiro quando ele precisava e revelou que Deus tem um jeito muito subtil de a ajudar. Foi aí que eu percebi a razão de existirem tantas crianças no mundo a morrerem de fome, a razão das doenças e do sofrimento, a razão para tantas guerras, etc. É que Deus tem de estar sempre muito atento à Ana Bacalhau, não se pode distrair com mais ninguém, nem com mais nada. Este modo de ser, egocêntrico, está na base de tudo o que de errado faz na vida, mas também estará na base da grande intérprete que é. Como deixei de lhe mandar mensagens, enviou-me um áudio a dizer que me estimava muito, e que ia ter disponibilidade total para mim no mês seguinte. Fiquei contente com a atitude dela e retomámos a ligação. Penso agora que queria continuar a ser bajulada e divertir-se com este menino grande, que pouco ou nada sabe da vida, enquanto ela é uma mulher muito experimentada, muito vivida e muito segura. Poderosa, como se define. Digo isto porque se fez passar por uma pessoa insegura, e eu acreditei. Depois de uma brincadeira nossa em que se riu, deixou de me responder. Dias depois enviou-me outro áudio, mas este já com uma postura altiva, em que me tentou enganar. Sei que me tentou enganar pelo tom de voz, por ter continuado a gastar o mesmo tempo nas redes sociais, por ter sussurrado quer que saibam a verdade acerca de mim e por no áudio de Natal ter dito. Da agência já me estavam a dizer que a nossa conversa estava a passar por uns certos limites. Imaginei que não fossem os empregados da agência a meter-se na vida particular dela. E teria acertado, porque meses mais tarde, o patrão da mesma agência disse, numa entrevista, que tem com ela uma relação com todas as características de um matrimónio, ou de uma relação amorosa. Rotina, sonho, ciúme, inveja, objetivos para cumprir, desgaste. Não disse o nome dela, mas claro que com esta conversa toda não se referia ao Pedro Brunhosa. Encaixou perfeitamente em toda a sequência. Creio que se trata de uma paixão platónica dele pela mulher do amigo de infância. Por vezes é mais do que isso, como no caso do Tosé Brito, que revelou recentemente que teve amizades coloridas com as Doce, que também eram casadas e também tinham namorados.
Para quem não sabe, amizade colorida é manter relações sexuais com outra pessoa sem compromisso. Como isto anda tudo ligado, como diz o Sérgio Godinho, a Ana Bacalhau integrou a recriação das Doce no Festival da Canção e participou também no álbum de homenagem ao Tó Zé Brito. Coincidências. Seja como for, Ana Bacalhau, já que decidiu cumprir a vontade do patrão Vasco Sacramento, devia ter-me pedido desculpa de não poder cumprir a promessa e comunicar-me que não podia falar mais comigo. Apenas isso. Eu, naturalmente, ter-lhe perguntado o motivo e ela, se não me queria contar, poderia responder que preferia não falar sobre isso. Eu teria respeitado a sua posição e teria ficado do seu lado, disponível para o que precisasse. Mas optou por tentar enganar-me, demonstrando que não tinha a muita estima que disse tinha por mim, nem estima, nem sequer consideração. E devia tê-la, portanto que a elogiei e a defendia em público, mais o apoio a nível particular, mesmo com as críticas, porque para mim amigo é quem critica em privado e defende em público, para o mesmo assunto. Eu não engano ninguém, mas Ana Bacalhau, que engana, não deve enganar quem muito estima, acho eu. Também senti como degradante ter-me dito, com soberba, que se a quisesse ver que fosse para a fila dos autógrafos e do beijamão, a seguir aos concertos. Não foi por estas palavras, mas a ideia foi esta. E que a chamasse na rua porque é muito distraída. Ana Bacalhau parece ter-se esquecido de onde veio. É filha de pessoas não famosas, mas humildes, honestas e de bons valores. No início dos Deolinda, chegou a ter só 2 gostos numa publicação. Oh rebola, olha que bem que nós ficamos na televisão. É verdade que exerce muito bem a sua profissão, mas só é conhecida por a sua profissão ser mediática, ampliada pelas tecnologias modernas. Se estivesse restringida a uma sala de aulas, a cantar, não passava dali, tivesse a qualidade que tivesse. Muitas pessoas, se as suas profissões fossem mediáticas, encheriam praças e receberiam palmas, e até lágrimas, de agradecimento. Desde a professora ao sapateiro, desde o médico à costureira. Como não gosto de ser enganado, e também porque queria saber quem estava por trás do quer que saibam a verdade acerca de mim, provoquei-a com alguns exageros, como dizer que ela só é verdadeira quando está a cantar, que, afinal, vinha saber que não foram assim tão exageros. No áudio de resposta foi impiedosa, sem nenhum sentido de justiça ou compromisso com a verdade, atirando-me para uma depressão pelo tanto que a considerava. Fez-me acusações falsas e maldosas, como dizer que se afastava por gerarmos energias negativas, quando me tinha mandado um áudio a dizer que me estimava muito, sabendo que a responsabilidade foi da intervenção ciumenta do seu patrão. Chegou ao ponto de me pedir desculpa de não me ter dito antes que eu era sacana, na tentativa de eu me sentir culpado, quando não pediu desculpa por nada do que devia ter pedido. Dá para ver o quanto a Ana Bacalhau foi pérfida e cruel. Para além das acusações falsas, mostrou-se também muito assustada, a comparar-me a alguém que a terá perseguido na rua, até onde chega para atingir os seus objetivos, neste caso, culpar-me e intimidar-me. Para além de revelar que não tem nenhum compromisso com a verdade e que não tem problemas morais em deturpar a realidade, nesse áudio também fiquei a saber que a nossa conversa no Messenger não era privada como no Instagram, e era lida por 3 grupos de pessoas, pelo menos a partir de certa altura. Ou seja, quando falei da minha vida pessoal, da dos meus amigos e da minha família, em nenhum momento me avisou que o que eu escrevia era lido por terceiros. Mais uma vez só pensou nela. Mais tarde, vi que durante essa semana fez um vídeo com uma mensagem de Natal, toda delicada e querida, como habitualmente. Como fiquei a saber que a nossa conversa era seguida por 3 grupos de pessoas, pedi-lhe para responder por outro meio que não o Messenger. Acabou por sugerir o telemóvel, dizendo-me que depois íamos falar com calma. Aguardei com expectativa que chegasse o dia, porque apesar de toda a conduta bastante errada dela, estava convencido que nos íamos entender. Era esse o meu desejo. Como combinado, 2 semanas mais tarde ligou-me, de um número privado. Comecei tímido e reverente, a tentar brincar, para criar um ambiente favorável. Mas ela emanou logo do princípio uma energia muito negativa, que me meteu medo. Ao longo da conversa foi sempre fria e áspera, e atingiu o máximo de hostilidade
quando lhe demonstrei que me tentou enganar. Tu foste ver onde eu fui dar gostos? Isso é tóxico! Consigo reproduzir aqui a agressividade, mas não o volume do berro, que foi assustador. Ninguém me tinha berrado assim, nem os meus pais em criança. Se ser tóxico é provar que me tentou enganar, que não me se pode dar a todo o comportamento que teve para comigo. Pouco depois, disse que estava a receber uma chamada, mais com licença, e desligou. Ana Bacalhau sabia que eu sou uma pessoa sensível pelos meus escritos e pelo muito que chorei nesse ano. Inclusivamente, quando me disse que estava a pensar deixar de cantar, também chorei por ela, como lhe contei. Que inocente que eu sou. Ana Bacalhau sabe muito bem tirar partido da fragilidade dos outros, para intimidar com o seu poder. Entrei em nova depressão, se é que cheguei a sair dela. Depressão é uma profunda vontade de não viver, de não querer sequer respirar. Fiquei na cama mais uns dias, às escuras. Nem consigo perceber como há pessoas que se matam com depressão se eu nem me consigo mexer. Mas ainda que improvável, colocando a hipótese de me ter suicidado, Ana Bacalhau não teria qualquer remorso ou pena. A sua única preocupação teria sido ninguém relacionar o facto com ela. Agora conheço bem o seu modo de pensar. Depois vim a saber que nesse período se andou a passear por Benfica, a pousar por uma revista com um casaco de luxo, de peles ou de imitação de peles, a exibir o seu narcisismo egocêntrico. Se num lugar estivesse um famoso, sobretudo quem lhe abre portas, como por exemplo o Daniel Oliveira, estou certo que ela teria sido toda docinha a desfazer-se em desculpas. Como foi um anónimo, não foi necessário. Não sei se anda a mencionar explicitamente o meu nome na comunicação social ou se está à espera que eu morra para o fazer. E espero que seja eu primeiro, já que ela é mais nova e tem uma filha pequena. Mas parece-me inevitável que, se ainda não o fez, o irá fazer, a ter como exemplo uma senhora que massacra há já 15 anos. E que dizer dela levar o tema para a comunicação social e de não ter querido chegar a um consenso comigo? Eu apenas queria um entendimento ou ouvir a palavra desculpa. A palavra que ela é incapaz de dizer contém culpas graves, ou por orgulho ou pelo seu egocentrismo lhe impedir ver que erra. Dizer de alguém que é tóxico, se não disser o motivo, é só caluniar. Será que ela me acusa de ser tóxico só por eu ter confirmado que me tentou enganar? E tudo o que dei por ela ficou esquecido? Somos demasiado complexos para sermos rotulados só com uma palavra. Não aceito para mim nem para os outros, não vou rotulá-la só com uma palavra, não vou dizer que ela é tóxica, essa palavra da moda não quer dizer nada só por si. Mas digo que foi desleal, ingrata, mentirosa, antipática, altiva, pérfida, intimidadora, orgulhosa, egocêntrica, narcisista, agressiva e injusta. Será que também é Deus que a ajuda a ser melhor em tudo isto? Subtilmente ou às claras? Se repararam, não disse que ela é, disse que foi. Ao contrário dela, diz que as pessoas são. Diz que são tóxicas, sem sequer especificar porquê. Que bom que a Ana Bacalhau tem as orelhas mocas. Assim pode continuar no seu casulo egocêntrico, a ser bondosa e perfeita, e continuar a acusar os outros.